Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá a ministra das Relações Institucionais do governo do presidente Lula, a Gleisi Hoffmann. Ela vai humilhar, esculhambar, detonar. Ela vai deixar claro que o que aconteceu em janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe, que a tentativa de assassinato ao presidente Lula, ao vice-presidente do Brasil Alckmin e ao ministro do STF Alexandre de Moraes não ficará em vão. Bolsonaristas pagarão pelo que fizeram. Se você concorda comigo de alguma forma ou com a ministra Gleisi Hoffmann, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Nós somos contra esse projeto, não é por interesse do governo não, é por interesse do país. Não pode acontecer anistia. Nós tivemos uma tentativa de golpe no Brasil e foi muito grave isso, porque esse projeto da anistia não é para quem foi preso em 8 de janeiro, e eu quero falar um pouco sobre isso, mas é desde o final da eleição. Pega todos os atores que cometeram algum crime, alguma impropriedade até 8 de janeiro, então, para frente, inclusive, de 8 de janeiro. Então, é um projeto para livrar o Bolsonaro. Vamos lembrar aqui que Bolsonaro foi um dos artífices do golpe. Um golpe de Estado que teve várias etapas e tentativas, né? Teve documento escrito dentro do Palácio do Planalto, reunião com militares, teve a Operação Punhal Verde e Amarelo, vocês sabem, estava lá a tentativa de matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes. Isso não foi brincadeira. Teve a explosão de bombas no aeroporto, queima de veículos e invasão da sede da Polícia Federal, lá antes da diplomação do presidente Lula. Então, que culminou com os atos, com o ato do 8 de janeiro, que foi o último, foi a tentativa final que eles quiseram fazer. Então a gente tem que ter muita clareza do que nós estamos falando quando fala desse PL da anistia. Esse projeto é para livrar o Bolsonaro, é isso. E eles fazem esse discurso dos presos no 8 de janeiro. Ali não tem inocente, desculpa, esse tipo de argumento não cabe. Vamos combinar aqui, ó. Cerca de 570 pessoas foram liberadas. Por quê? Porque fizeram um acordo com a PGR. Pagaram multa, saíram da rede por 2 anos, assistiram a um curso sobre democracia. 400 pessoas poderiam ter sido liberadas também, se negaram a fazer acordo. Então, se negaram a fazer o acordo, é porque realmente elas tinham o objetivo de fazer o que fizeram. Então, não são inocentes. E das mais de 300 pessoas que foram condenadas, as penas variam entre 1 e 17 anos. Então eles estão vendendo uma coisa que não é verdade, não são senhorinhas que estão lá e que pegaram 17 anos. Então esse debate da anistia, a gente tem que colocar ele no lugar certo. O que está em movimentação no Congresso Nacional é a liberação do Bolsonaro, é disso que trata aquele projeto de lei. E nós somos contra, e já vou dizer, não é uma questão de interesse de governo, é uma questão de interesse do país, da nossa democracia, da nossa história. A gente não pode permitir essa anistia. O governo federal. Muito obrigado, Gleisi Hoffmann. Vocês viram, pessoal, olha aí como ela deixa claro, é uma grande política brasileira, joga na cara as verdades sobre esse bolsonarismo sujo, sem anistia. Tentaram sim um golpe e do 18 aos 70, aos 90, aos 100 anos. Se você estava lá, você pagará pelo que fez, sem anistia. Você é um golpista, bolsonarista. O federal vai encampar essa proposta da deputada federal Erika Hilton, também com aquela interface do PT, porque o PT, com o Reginaldo Lopes, também propunha a mesma pauta. Nós sempre fomos a favor do fim da escala 6x1. Presidente Lula também, as centrais sindicais, essa é uma luta antiga. E nós temos que travar esse debate no Congresso Nacional, porque isso atinge milhões e milhões de trabalhadores. E temos que ter uma alternativa para quem tem um pequeno negócio, né, que depende também de 1 ou 2 funcionários e que vai ter dificuldade de se adaptar numa escala diferente. Então, nós temos um problema aqui, uma situação que é de justiça, o trabalhador ter pelo menos direito a 2 dias por semana, né? Porque você tem a escala 5x7, que seria a mais geral, e óbvio que tem diferenciadas daí por categorias, né? Tem categorias que têm escalas diferenciadas, mas eu diria a substituição da 6x1 com certeza seria por uma mais geral de 5x7, né? Descansa 2 dias, trabalha 5, que muitas categorias já operam. Ela meio que se enganou, mas é 5x2, vocês entenderam, né?
Ela só enganou aqui os números. E temos que ver o que nós vamos conversar e fazer com quem tem pequenos negócios, que emprega uma ou duas pessoas, que teria dificuldade financeira de bancar a escala 5x7. Agora, as grandes lojas, as grandes atacadistas, esse pessoal tem condições, sim, com certeza, de bancar uma escala diferente da 6x1. Então, nós somos a favor. Olha, o Eduardo Bolsonaro presta um desserviço ao Brasil, difamando o país, mentindo sobre o Brasil lá fora, dizendo que aqui é uma ditadura e que ele teve que sair. Ou seja, ele tentou criar uma situação para se vitimizar e dizer que ele estava sendo perseguido. Ditadura, quem defende são eles, são os bolsonaros, que defenderam os ditadores, defenderam os torturadores publicamente e que queriam fazer um golpe de Estado aqui. Então, o primeiro lugar que tem que ficar claro é isso. Segundo, o problema dele é que ele não enfrenta o debate político, é medroso. Ou seja, ele tinha que enfrentar o debate político aqui. Por que ele foi articular nos Estados Unidos, com o Congresso americano, uma lei para impedir que brasileiros vão para lá? Uma lei para impedir... Era uma lei contra o ministro Alexandre de Moraes, uma lei contra a nossa Suprema Corte. Nós não podemos admitir isso. Os países aqui não podem ser governados pelos interesses americanos. Então é um desserviço o que ele presta ao país. Eu acho que ele, se continuar fazendo esse tipo de coisa, tem muita viabilidade de acontecer isso que a bancada do PSOL está pedindo. E acho que nós estamos mostrando ao Brasil que é possível fazer o desenvolvimento econômico que nós estamos fazendo e é possível ter um controle das contas públicas. Então, isso para mim já foi. Segundo, porque eu tenho uma boa convivência com o ministro Fernando Haddad. Não é o fato de eu ter discordado ou divergido dele em questões como você levantou, que a minha convivência seja ruim. Muito pelo contrário, eu gosto dele, tenho muita respeitabilidade, estive com ele já, quero ajudar, já disse que fui nomeada para ser ministra da Articulação Política, então dentro desse meu papel eu quero ajudar o Ministério da Fazenda e ele com as matérias da economia no Congresso Nacional, a gente estar junto. Olha isso, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, Lula, Alexandre de Moraes. Temos pessoas contra-atacando esse bolsonarismo. Sim, Eduardo Bolsonaro, você é um traíra da pátria, você levava informações privilegiadas do Brasil para os Estados Unidos, não leva mais porque fugiu, não tem como mais, desistiu do seu cargo de deputado federal, ou seja, o povo brasileiro você nunca se importou. Muito obrigado, Gleisi Hoffmann, por deixar mais claro isso para nós, população brasileira que fez o elo. Articular a tramitação e a aprovação. E tenho certeza que nós vamos ter muitas vitórias, né? Eu vou ter reunião com as lideranças nossas do governo no Congresso na segunda-feira e esse é um dos pontos que a gente quer discutir. Um pouco o perfil, os nomes que estão colocados e estão requerendo para que a gente possa conversar com o presidente Hugo. Claro, isso é uma prerrogativa dele, é ele que define, mas obviamente a gente pode também dar sugestão ou opinião, ele tem sido sempre muito aberto para as conversas. Em relação com os partidos e com as lideranças, principalmente no Congresso Nacional, é para a governabilidade do presidente Lula. Claro que a qualidade da convivência que nós estabelecermos, a forma e as relações políticas que nós tivermos, vão ser importantes para a construção de uma aliança em 26. A participação desses partidos no governo, nas decisões, enfim, nos processos todos da política. E eu quero estabelecer a melhor convivência possível, porque eu defendo que a gente tenha uma frente ampla para a eleição do presidente Lula, maior até que a gente teve em 2022. E como disse, isso tudo é um processo em construção. Então, é essa construção que nós vamos fazer daqui para frente que vai qualificar a formação dessa frente ampla. Ministra, duas perguntas rapidamente sobre esse assunto. A senhora acredita que é possível trazer o PSD e o MDB para essa frente ampla já no primeiro turno com Lula? E segunda, União Brasil, que foi apelidado de Desunião Brasil, porque metade da bancada vota com o governo e a outra metade não vota. E está flertando com uma candidatura própria, que é a do Ronaldo Caiado. A senhora acha que a paciência com a União Brasil está acabando e ele pode ser convidado a se retirar da esplanada dos ministérios? Não, qualquer coisa aí passa pela avaliação do presidente Lula, não pela minha avaliação.
Quanto à vinda dos partidos, é isso que eu disse. Eu acho que nós temos que qualificar o nosso processo de construção dessas alianças. É óbvio que tem partidos que têm contradição. Você falou de 2 partidos, o MDB e o PSD, que já estiveram com a gente, não totalmente em 2022, mas estiveram. Uma parte grande do MDB e uma parte grande do PSD. Mas esses partidos têm contradição em algumas regiões do país conosco, principalmente região sul e região sudeste, né? O PSD em São Paulo, com o Kassab sendo secretário do Tarcísio, enfim, está junto com republicanos e num outro campo. A mesma coisa acontece em relação ao MDB com a Prefeitura de São Paulo. Mas a gente tem conversado muito e eu acho que tem condições nesse processo, conversado não em relação a 26, mas a governabilidade, né, do governo do presidente Lula, e eu acho que esse processo pode ir qualificando a relação e a gente ter um resultado lá na frente que seja um resultado bom para uma composição eleitoral. Isso, pessoal. Vocês acabaram de ver uma política inteligente, uma política de bom caráter, como vários políticos que tem por aí, e políticas também. A Gleisi Hoffmann deixou claro que o bolsonarismo é sujo, golpista, criminoso, assassino. E nós temos que lutar contra isso. Temos pessoas do bem e de bem ao nosso lado. Gleisi Hoffmann, Lula, Haddad, pessoas inteligentes, competentes, diferentes de qualquer âmbito bolsonarista. E é desse lado que nós temos que continuar, pessoal. Se você concorda comigo, concordou, gostou do vídeo, deixa um like, comenta o vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Muito obrigado pela sua companhia, pessoal. Vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá, fui!